Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa sexta-feira, dia 1º de agosto, hoje para falar sobre uma possível nova contratação do Palmeiras, que surgiu a informação aí no começo dessa tarde, e temos algumas coisas a discutir aqui entre nós. Mas antes, pedir aquele like maroto para você, não conhece o canal, prazer, eu sou o Felipe, jornalista, um dos sócios fundadores do canal Futeboteco aqui no YouTube, apresentador do podcast Tomando Uma. E também palmeirense, como vocês podem ver aqui atrás. Nossa, Felipe, mas você está de preto. Eu sou palmeirense pra caralho e uso preto. Não tem essa frescura que existe do outro lado do extremo leste aqui da cidade de São Paulo. Pois é, não tem essa frescura. Lá o verde é uma cor proibida, né? Aqui a gente não tem essa frescura. Imagino que você do outro lado também não. O importante é aqui, ó. Coisa linda ali atrás, brilhando, sempre reluzente. Mas rapaziada, hoje lá estive com meu querido amigo Rodolfo Gomes, do Futeboteco, lá no Opinião Placar, junto com o Fábio Sormani, com a Isabela Labate, e no momento em que a pauta foi a Sociedade Esportiva Palmeiras, conjecturando cenários, escalações ali, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras enfrenta o Vitória, fora de casa, no domingo, às 7h30, se você está vendo esse vídeo antes. A gente ficou ali, né? Conversando, quem que o Palmeiras pode jogar e tal, etc. E relembramos o desfalque que o Palmeiras ganhou. Novo desfalque justamente na defesa, que é o Bruno Fux, que estava jogando bem, vinha se firmando, fazendo uma boa dupla ao lado do Gustavo Gomes, contribuindo muito na fase ofensiva com a saída de bola qualificada que ele tem, e na defesa muito firme também, na bola aérea, etc. Se machucou, entra o Mikael, que assim, não é um primor, não tem agradado a torcida. Eu confesso que já tô cedendo nessa questão da opinião. Achava o Mikael uma boa contratação pelos poucos jogos que vi dele, mas assim, já dá para ver que ele tem algumas limitações bem sérias que podem comprometer a defesa em alguns momentos. No derby, nem vou crucificá-lo aqui, dizer que a falta que ele fez foi besta, foi no Yuri Alberto, mas não dá para acreditar o Mikael, o Palmeiras ter tomado aquele gol. Pelo contrário, quem falhou mais naquele lance foi o Sousa e o Evangelista, que não ficaram na frente da bola, e o próprio Gustavo Gomes, que fez uma leitura bizarra na hora de marcar o Memphis Depay, né? Foi iludido facilmente pelo holandês, que acabou fazendo o gol. Mas o fato é, gente, que vamos relembrar aqui algumas coisas. O Palmeiras tinha um zagueiro no seu elenco, Kaique Naves, cria da academia, sempre que jogou demonstrou uma absoluta técnica, um zagueiro frio, que tem bom passe, que tinha boa saída de bola, visão de jogo, que poderia facilmente, se estivesse no elenco e não tivesse sido dispensado pela comissão técnica e emprestado para um tal de Alverca de Portugal, um time absolutamente inexpressivo, poderia estar agora no elenco e jogar. Porque assim, pelo que eu vi do Naves e pelo que eu já vi do Mikael, o Naves é muito mais zagueiro do que o Mikael. Mas nem se compara, gente. Nem se compara. Nem se compara. O Naves é mais rápido, mais técnico, mais firme. Muito mais zagueiro. Qual é o critério para dispensar um jogador desse? Aliás, qual foi o critério utilizado pela comissão juntamente com a diretoria de futebol para dispensar o Naves? O Abel chegou a dizer em coletivas que o Naves queria jogar e ele não pôs para jogar. Por quê? Por quê? O Naves não se provou um homem, como o Abel mesmo já vociferou em coletivas? Prefiro jogadores de caráter, homens, íntegros. Eu não tenho essa informação, eu estou apenas perguntando. Será que foi isso? Se foi isso, é bizarro. É mais um ponto para se criticar. E aí hoje, tentei confirmar aqui essa informação do Portal Palestra, que Abel Ferreira pediu um novo zagueiro para a diretoria, visto que Murilo está machucado, agora mais uma nova lesão com o Bruno Fux. Aliás, o Murilo está machucado já faz um tempo, né? Aliás, Murilo na temporada passada sofreu muito com lesões, né? Será que analisando isso e já
que se pensava em dispensar o Naves. Será que a diretoria não errou no planejamento no começo da temporada? Será que o Palmeiras não precisa dar uma olhada na sua defesa também? Será que a chegada de Fux e Mikael foi suficiente? Será que o Palmeiras não precisava de um lateral esquerdo reserva? Não precisava de mais um zagueiro? Estamos trocando o time com o campeonato, com os campeonatos em andamento. Qual é a chance, gente? Aqui a gente tem que ser realista. Olha, tá difícil acreditar no Palmeiras nesse sentido, por quê? Porque é um time novo. A diretoria de futebol está fazendo uma reformulação com a temporada rolando. Estamos em agosto agora, oficialmente, e o Palmeiras não tem um time pré-definido, não tem até uma forma de jogar pré-estabelecida. Nós vamos sofrer, eu tô preocupado. E se eu fosse você, palmeirense, estaria também. Porque é preocupante sim. É preocupante sim. Eu falei hoje pro Sormani. O Sormani, como eu já disse aqui, os rivais, a grande mídia e tal, tem uma ideia de que o Palmeiras é aquele Palmeiras. Não é mais. Esse Palmeiras vencedor acabou. É um Palmeiras em reconstrução. Em reconstrução. E aí, a nossa crítica tem que ser na montagem dessa reconstrução, na montagem do elenco, que foi feita de forma, na minha opinião, estapafúrdia. Começou no ano passado, com chegada de Maurício, Felipe Anderson, Giai, trouxeram um tal de Caio Paulista, que eu não entendi até agora qual foi o critério para essa contratação. Foi apenas para alfinetar o rival São Paulo? Foi por isso, Leila, Barros, Abel? Porque não havia a mínima necessidade de um jogador com a técnica, aliás, com a falta de técnica e qualidade que tem o Caio Paulista, que é um jogador tenebroso, muito ruim. Tanto que bastou uma temporada vestindo a camisa do Palmeiras para ser emprestado para o Atlético Mineiro, e os torcedores do Galo querem matar o Caio Paulista. Ele é terceira opção lá, nem joga. E esse jogador foi contratado, foi avaliado pela nossa diretoria e acharam uma boa fazer uma proposta e trazê-lo do São Paulo pagando mais do que o São Paulo pagava. E aí você tem um zagueiro bom na base, quer dizer, que já não era da base, já vinha figurando no profissional, sempre que entrou jogou muito bem, que é o Naves. Não me recordo de uma partida ruim dele. Vocês se recordam aí? De uma falha clamorosa, de uma entregada, de uma bobeada na marcação, erro. Não tem. Não tem. Eu me lembro ano passado, estive nesse jogo, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nessa mesma faixa do ano, metade do ano ali. Corinthians na draga. Muito mal, se não me engano, com o Antônio Oliveira. O Palmeiras ganhou e poderia ter ganhado por mais. E a dupla de zaga naquele dia foi Vitor Reis e Naves. Eu lembro o temor. Nossa, o Gomes não tá, o Murilo não tá, não sei quem não tá. A zaga do Palmeiras vai ser formada por dois garotos. Os caras engoliram o Corinthians. Doutrinaram na defesa. Uma aula. Inclusive, o gol da vitória, o segundo gol, foi marcado pelo Vitor Reis. E aí, esse cara aí, Abel Ferreira, segundo o portal Palestra, tentei confirmar essa informação e até o momento vou até olhar aqui se tem resposta sobre isso. Ainda não, para quem eu fiz a pergunta. Segundo o portal Palestra, o Palmeiras está em busca de um novo zagueiro. Vai para o mercado tentar fazer essa contratação. E aí eu pergunto, bom planejamento? Que planejamento é esse? Que planejamento é esse? O Benedetti subiu. Claramente subiu sem estar pronto. Ah, zagueirão, grandão, etc. Claramente não está pronto ainda. O Naves estava pronto. Era a hora do Naves agora. Pra que emprestar o moleque pro Alverca de Portugal? Aliás, esses empréstimos a times inexpressivos de Portugal que tem rolado no Palmeiras, hein? Chama um pouco a atenção? Chama um pouco a atenção. Já tentei... Olha... Enfim, não vou ficar abrindo aqui muitas coisas, mas, cara... Olha, é complicado, viu? É complicado. Há de se investigar isso daí. Porque não... Sabe?
Não orna. Não fecha a conta. Por quê? Sempre esses times inexpressivos de Portugal. Jogadores da base. E me chama a atenção, me revolta. Por que dispensaram o Naves? Por que ele virou um jogador descartável? Porque ele pediu pra jogar? Cara, se foi isso assim, desculpa, velho. Desculpa. Alguém tem que assumir essa culpa aí. Alguém tem que assumir, porque não faz sentido você dispensar um zagueiro muito bom, que é cria sua, você formou na sua base, pra agora ir ao mercado, depois de... Beleza, o Bruno Fux veio na troca com o Caio Paulista, por empréstimo. Mas você investiu 6 milhões de dólares para trazer um zagueiro de um time de meio de tabela da possante MLS, que é o Mikael. Um zagueiro que no começo foi bem, mas com o passar dos jogos, pudemos perceber que trata-se de um zagueiro limitado. Lento, duro. Eu até brinquei hoje lá na placar, chamei ele de cintura de argamassa. O Sormani se rachou de rir, mas é isso. Vamos com Gomes e Mikael no jogo contra o Vitória. Aí o Gomes se machuca. Vai Benedetti e Mikael contra o Corinthians no jogo do ano. No jogo que, se o Palmeiras for eliminado, vai trazer uma pressão absurda que pode virar uma potencial crise. Esse é o planejamento da diretoria do Palmeiras? Aliás, outro ponto. Acabei de ler aqui. O Palmeiras está disposto a gastar apenas 14 milhões de euros para a chegada de um volante para substituir o Richard Rios. Vocês acham que o mercado é trouxa de ver que o Palmeiras vendeu o Rios por 30 de euros? Acabou de ganhar a premiação de Mundial. Venda de Estevão. Caiu na conta. Vai cair agora, no meio do ano. O Palmeiras tem dinheiro. E vai gastar 14 milhões num volante? A não ser que dê a sorte. Porque, vamos falar a verdade, né? Foi uma aposta o Rios, que deu muito certo. Chegou por 6, 7 milhões de reais e saiu por 30 milhões de euros. Parabéns para a diretoria. O bom era se o scout do Palmeiras e o mapeamento de jogadores para contratações fossem assim. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Palmeiras, nessa gestão da Leila do Barros, as muitas indicações desse cidadão aí, Abel Ferreira, dão mais errado do que certo. Vários jogadores aqui que a gente pode elencar, que passou pelo crivo dele. E agora pede mais um zagueiro, sendo que tinha o Naves. Desculpa, gente. Não tem como achar o planejamento e a reconstrução do elenco e a reformulação, o rejuvenescimento do elenco bom quando o planejamento é feito de forma aleatória. Para dizer o mínimo. Eu estou preocupado. E assim, olhando para a zaga, essa informação do Portal Palestra, se confirmar, é uma necessidade que se abriu agora. O Murilo é um jogador que não dá para confiar agora fisicamente, porque ano passado ele já passou por uma série de lesões, ficou afastado por um tempo, não jogou, como vinha jogando em 2022 e 2023, sofrendo com problemas físicos, problemas musculares. O Fux agora se lesionou, a gente não sabe a gravidade do edema, a gente não sabe a gravidade da lesão, nem nada, mas o Palmeiras confirmou a lesão. E agora temos Benedetti, Mikael e Gustavo Gomes. Esse é o planejamento da diretoria. Se tivesse o Naves, poderia estar usando o garoto agora, deixava o Mikael e o Benedetti no banco. Mas esse é o planejamento da diretoria. Agora se fala até em improvisar Emiliano Martinez, que eu acho um assinte. O Palmeiras investir 550 milhões de reais em contratações e não olhar para o seu sistema defensivo. Não olhar para um reserva para o Piquerez. Cadê o Kelvin? Tem que acelerar, tem que vir o Kelvin. O lateral que a gente falou aqui no começo da semana. Tudo encaminhado. Os russos aceitaram, etc. Ele é jogador do Palmeiras, muitos jornalistas cravaram. Cadê? Tem que chegar. Cadê o substituto do Vanderlan? Tem que chegar.
Já que é pra fazer a reformulação com, sabe, trocar o pneu do carro com ele andando, como diz o ditado, então vamos trabalhar, gente. Dinheiro tem. E outra, se quiser trazer um volante bom, o segundo volante bom, vai ter que abrir o cofre. Chega de ninharia. Chega de ninharia. Gastou o fundos imundos no Facundo Torres, que é um jogador comum, mais de 70 milhões de reais no Facundo Torres, 90 agora nesse Sousa. Não adianta você gastar muito para reforçar o seu setor ofensivo e o restante do seu time, os outros setores, não terem peça suficiente para aguentar uma temporada como a do Brasil. E agora o Palmeiras vai bater de frente com grandes times. Agora a temporada de fato vai começar. E era pensando num time profissional, como o Palmeiras gosta de se vender, e de fato é, estruturalmente falando, administrativamente falando, mas que na questão do futebol me parece ter se equivocado, cara. Me parece ter se equivocado, porque não faz sentido, de novo, você liberar um zagueiro como o Naves, ficar com Michael Benedetti, Murilo e Gustavo Gomes. Tem que ter no mínimo 6 zagueiros. Se quer jogar temporada de futebol brasileiro, é no mínimo 6, 5. No mínimo 6, 5. Zagueiro toma cartão, zagueiro fica suspenso, zagueiro se machuca. É uma posição que precisa de rotatividade. A diretoria do Palmeiras, infelizmente, não pensou nisso. E agora, repito aqui a informação dos colegas do Portal Palestra, que ainda não consegui confirmar, mas dando os créditos aqui a eles, segundo eles, o Abel pediu para a diretoria do Palmeiras a busca de um novo zagueiro. E é isso. A gente volta aí para comentar se o Palmeiras de fato contratar um zagueiro. Porque perdeu a chance. No começo do ano teve a chance de trazer Valentim Gomes, teve a chance de trazer outros nomes. Optou pelo Michael e o Fux veio numa oportunidade, numa troca com o Caio Paulista. Não teve mais nada para o setor de zaga do Palmeiras, que, repito, é um setor hoje, olhando para o elenco, para o cenário, para a temporada, para o que vem pela frente, vai precisar contratar. Vai precisar contratar. E aí, no desespero, é bem pior do que se você tivesse planejado. É isso, rapaziada. Deixem aí o seu comentário sobre essa notícia. Qual o zagueiro vocês acham que o Palmeiras deveria contratar? Sugiram nomes aí. Eu vou ler os comentários de vocês. A maioria eu consigo responder sempre que dá. E é isso. Deixa o like, se inscreve, aperta o botão de hype aí para ajudar no engajamento. E é isso. Que planejamento de M, hein, Palmeiras? Parabéns. Mas vamos que vamos, gente. Grande abraço. Avante palestra.